Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Prefácio. Meus professores. Era um tempestuoso dia de outono de 1939. Nas ruas ao lado do prédio, as folhas caídas rodopiavam em pequenos redemoinhos, cada um com vida própria. Era bom estar dentro de casa, aquecido e seguro, minha mãe preparando o jantar na cozinha. No nosso apartamento, não havia garotos mais velhos que implicassem com os menores sem motivo. Ainda na semana anterior, eu me envolvera numa briga. Não consigo lembrar, depois de todos esses anos, com quem eu tinha brigado. Talvez fosse com os Snoonie e Agatha, do terceiro andar, e, depois de um murro violento, vi que tinha enfiado o punho pelo vidro laminado da vitrine da farmácia de Skechter. O Sr. Skechter foi solícito. "Não se preocupe, eu tenho seguro", me disse, enquanto punha um antisséptico incrivelmente doloroso no meu pulso. Minha mãe me levou ao médico que tinha consultório no andar térreo de nosso prédio. Com uma pinça, ele extraiu um fragmento de vidro. Usando agulha e linha, deu 2 pontos. 2 pontos? Meu pai repetira mais tarde, naquela noite. Ele sabia o que eram pontos, porque trabalhava como cortador na indústria de vestuário. A sua tarefa consistia em usar uma serra mecânica muito assustadora para cortar os moldes de uma enorme pilha de tecidos, as costas, por exemplo, ou as mangas de casacos e trajes femininos. Depois, os moldes eram levados para filas intermináveis de mulheres sentadas à frente de máquinas de costura. Ele ficou satisfeito por eu ter me zangado a ponto de superar a minha timidez natural. Às vezes, era bom revidar. Eu não tinha planejado fazer nada violento, apenas acontecera. No momento, Snoonie estava me empurrando, e no momento seguinte, o meu punho atravessara a vitrine do Sr. Skechter. Eu tinha machucado o pulso, causado uma despesa médica inesperada, quebrado uma vitrine de vidro laminado e ninguém estava bravo comigo. Quanto a Snoonie, eu estava mais amigo do que antes. Eu procurava decifrar qual era a lição. Mas era muito mais agradável pensar sobre o assunto no calor do apartamento, olhando pela janela da sala para a Baía de Nova York, do que me arriscar em alguma nova desgraça nas ruas lá embaixo. Como frequentemente fazia, minha mãe tinha mudado de roupa e maquiado o rosto, preparando-se para a chegada de meu pai. Falamos sobre a minha briga com Snoonie. O sol estava quase desaparecendo e juntos ficamos olhando as águas agitadas. Há gente lutando lá longe, matando-se uns aos outros, disse ela, acenando vagamente para o outro lado do Atlântico. Eu concentrei o meu olhar. Sei, respondi. Posso vê-los? Não, você não pode vê-los, replicou ela, ceticamente, quase severamente, antes de voltar para a cozinha. Estão longe demais. Como é que ela sabia se eu podia vê-los ou não? Fiquei pensando. Forçando o olhar, eu tinha imaginado distinguir uma faixa estreita de terra no horizonte, onde figuras minúsculas estavam se empurrando, se agredindo e duelando com espadas, como faziam em Classic Comics. Mas talvez ela tivesse razão. Talvez tivesse sido apenas a minha imaginação, um pouco como os monstros da meia-noite que, de vez em quando, ainda me despertavam de um sono profundo, meu pijama encharcado de suor, meu coração batendo. Como se pode saber quando alguém está apenas imaginando? Fiquei olhando as águas cinzentas lá fora até que a noite caísse e me chamassem para lavar as mãos antes do jantar. Quando chegou em casa, meu pai me abraçou. Pude sentir o frio lá de fora quando encostei na sua barba de um dia. Num domingo daquele mesmo ano, meu pai pacientemente me dera explicações sobre o zero ser uma espécie de variável na aritmética, sobre os nomes dos números grandes que tinham sons desagradáveis e sobre o fato de não existir o maior número. Sempre se pode somar mais um, ele me ensinara. De repente, fui tomado por uma compulsão infantil de escrever em sequência todos os inteiros, de 1 a 1000.
Não tínhamos folhas de papel, mas meu pai me ofereceu a pilha de papelões cinza que andara guardando das idas de suas camisas à lavanderia. Comecei o projeto ansiosamente, mas fiquei surpreso ao ver como andava devagar. Ainda não tinha ido além das primeiras centenas quando minha mãe me avisou que estava na hora de tomar banho. Fiquei desconsolado. Eu tinha que chegar a 1000. Mediador durante toda a sua vida, meu pai interveio. Se eu me submetesse de bom grado ao banho, ele continuaria a sequência. Fiquei super feliz. Quando saí do banho, ele estava se aproximando de 900 e eu consegui chegar a 1000 só um pouquinho depois da minha hora habitual de dormir. A magnitude dos números grandes nunca deixou de me impressionar. Foi também em 1939 que meus pais me levaram à Feira Mundial de Nova York. Ali, me foi oferecida a visão de um futuro perfeito que a ciência e a alta tecnologia tornavam possível. Uma cápsula do tempo foi enterrada, cheia de artefatos de nossa época, para o proveito dos seres no futuro distante, que, espantosamente, poderiam não saber muita coisa sobre as pessoas de 1939. O mundo de amanhã seria luzidio, limpo, aerodinâmico e, pelo que eu podia perceber, não teria nem sinal de pessoas pobres. Veja o som! Era o comando fantástico de uma das exposições. E efetivamente, quando o diapasão era atingido pelo martelinho, uma bela onda sinusoidal passava pela tela do osciloscópio. Escute a luz, exortava outro cartaz. E, efetivamente, quando a lanterna brilhava sobre a célula fotoelétrica, eu conseguia escutar algo parecido com a estática de nosso aparelho de rádio Motorola, sempre que o mostrador ficava entre as estações. Estava claro que o mundo continha maravilhas que eu jamais imaginara. Como é que um tom podia se tornar imagem e a luz se tornar ruído? Meus pais não eram cientistas. Não sabiam quase nada sobre ciência, mas, ao me apresentar simultaneamente ao ceticismo e à admiração, me ensinaram as duas formas de pensar de tão difícil convivência, centrais para o método científico. Estavam a apenas um passo da pobreza, mas quando anunciei que queria ser astrônomo, recebi apoio incondicional, mesmo que eles, como eu, só tivessem uma ideia muito rudimentar da profissão de astrônomo. Nunca sugeriram que, consideradas as circunstâncias, talvez fosse melhor eu ser médico ou advogado. Gostaria de poder lhes contar sobre professores de ciência inspiradores nos meus tempos de escola primária e secundária, mas, quando penso no passado, não encontro nenhum. Lembro-me da memorização automática da tabela periódica dos elementos, das alavancas e dos planos inclinados, da fotossíntese das plantas verdes e da diferença entre o antracito e carvão bituminoso. Mas não me lembro de nenhum sentimento sublime de deslumbramento, de nenhum indício de uma perspectiva evolutiva, nem de coisa alguma sobre ideias errôneas em que outrora todos acreditavam. Nos cursos de laboratório na escola secundária, havia uma resposta que deveríamos obter. Ficávamos marcados se não a conseguíamos. Não havia nenhum encorajamento para seguir nossos interesses, intuições ou erros conceituais. Nas páginas finais dos livros didáticos, havia material visivelmente interessante. O ano escolar acabava sempre antes de chegarmos até aquele ponto. Podiam-se encontrar livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. A divisão pormenorizada era ensinada como uma receita culinária, sem nenhuma explicação sobre como essa sequência específica de pequenas divisões, multiplicações e subtrações conseguia conduzir à resposta certa. Na escola secundária, a extração da raiz quadrada era dada com reverência, como se fosse um método entregue outrora no Monte Sinai. A nossa tarefa era simplesmente lembrar os mandamentos. Obtenha a resposta correta e esqueça se você não compreende o que está fazendo. Tive um professor de álgebra muito competente, no segundo ano, com quem aprendi muita matemática. Mas ele era também um valentão que gostava de fazer as meninas chorarem. Meu interesse pela ciência foi mantido durante todos esses anos escolares pela leitura de livros e revistas sobre a realidade e ficção científicas. A escola superior foi a realização dos meus sonhos. Encontrei professores que não só compreendiam a ciência, mas eram realmente capazes de explicá-la. Tive a sorte de frequentar uma das grandes instituições de ensino da época, a Universidade de Chicago.
Estudava física num departamento que girava em torno de Enrico Fermi. Descobri a verdadeira elegância matemática com Subramanian. Tive a oportunidade de falar sobre química com Harold Urey. Nos verões, fui estagiário de biologia de A.J. Mueller, na Universidade de Indiana, e aprendi astronomia planetária com o único profissional que se dedicava em tempo integral a esse estudo na época, J.P. Kuiper. Foi com Kuiper que eu adquiri pela primeira vez uma noção do método conhecido como cálculo do verso no envelope. Se lhe ocorre uma explicação possível para determinado problema, você pega um envelope velho, apela para o seu conhecimento de física básica, rabisca algumas equações aproximadas sobre o envelope, substitui as variáveis por valores numéricos prováveis e vê se a sua resposta roça a solução do problema. Se não, tem que procurar uma solução diferente. Esse método corta as tolices assim como uma faca passa pela manteiga. Na Universidade de Chicago, também tive a sorte de participar de um programa de educação geral planejado por Robert A. Hutchins, em que a ciência era apresentada como parte integrante da magnífica tapeçaria do conhecimento humano. Considerava-se impensável que alguém desejasse ser físico sem conhecer Platão, Aristóteles, Bach, Shakespeare, Gibbon, Malinowski e Freud, entre muitos outros. Numa aula de introdução à ciência, a visão de Ptolomeu de que o Sol gira ao redor da Terra era apresentada de forma tão convincente que alguns estudantes se flagravam reavaliando seu compromisso com a teoria de Copérnico. No currículo de Hutchins, o status dos professores não tinha quase nada a ver com a sua pesquisa. Inflexivelmente, ao contrário do padrão moderno da Universidade norte-americana, os professores eram avaliados pelo seu ensino, pela sua capacidade de informar e inspirar a próxima geração. Nessa atmosfera inebriante, consegui preencher algumas das muitas lacunas na minha educação. Grande parte daquilo que era profundamente misterioso, e não apenas na ciência, tornou-se mais claro. E também testemunhei em primeira mão a alegria que sentem aqueles que têm o privilégio de revelar um pouco do funcionamento do universo. Sempre fui muito grato aos meus mentores dos anos 50 e tentei me certificar de que cada um deles soubesse do meu apreço. Mas quando recordo o passado, parece-me claro que não aprendi as coisas mais essenciais com os meus professores da escola, nem mesmo com os meus mestres universitários, mas com meus pais, que nada sabiam sobre ciência, naquele remoto ano de 1939. O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Prefácio. Meus professores. Era um tempestuoso dia de outono de 1939. Nas ruas ao lado do prédio, as folhas caídas rodopiavam em pequenos redemoinhos, cada um com vida própria. Era bom estar dentro de casa, aquecido e seguro, minha mãe preparando o jantar na cozinha. No nosso apartamento, não havia garotos mais velhos que implicassem com os menores sem motivo. Ainda na semana anterior, eu me envolvera numa briga. Não consigo lembrar, depois de todos esses anos, com quem eu tinha brigado. Talvez fosse com os Nune e Agatha, do terceiro andar, e, depois de um murro violento, vi que tinha enfiado o punho pelo vidro laminado da vitrine da farmácia de Schechter. O Sr. Schechter foi solícito. "Não se preocupe, eu tenho seguro", me disse, enquanto punha um antisséptico incrivelmente doloroso no meu pulso. Minha mãe me levou ao médico que tinha consultório no andar térreo de nosso prédio. Com uma pinça, ele extraiu um fragmento de vidro. Usando agulha e linha, deu 2 pontos. 2 pontos? Meu pai repetira mais tarde, naquela noite. Ele sabia o que eram pontos, porque trabalhava como cortador na indústria de vestuário. A sua tarefa consistia em usar uma serra mecânica muito assustadora para cortar os moldes de uma enorme pilha de tecidos, as costas, por exemplo, ou as mangas de casacos e trajes femininos.
Depois, os moldes eram levados para filas intermináveis de mulheres sentadas à frente de máquinas de costura. Ele ficou satisfeito por eu ter me zangado a ponto de superar a minha timidez natural. Às vezes, era bom revidar. Eu não tinha planejado fazer nada violento, apenas acontecera. No momento, Snoonie estava me empurrando, e no momento seguinte, o meu punho atravessara a vitrine do Sr. Scatter. Eu tinha machucado o pulso, causado uma despesa médica inesperada, quebrado uma vitrine de vidro laminado e ninguém estava bravo comigo. Quanto a Snoonie, eu estava mais amigo do que antes. Eu procurava decifrar qual era a lição. Mas era muito mais agradável pensar sobre o assunto no calor do apartamento, olhando pela janela da sala para a Baía de Nova York, do que me arriscar em alguma nova desgraça nas ruas lá embaixo. Como frequentemente fazia, minha mãe tinha mudado de roupa e maquiado o rosto, preparando-se para a chegada de meu pai. Falamos sobre a minha briga com Snoonie. O sol estava quase desaparecendo e juntos ficamos olhando as águas agitadas. Há gente lutando lá longe, matando-se uns aos outros, disse ela, acenando vagamente para o outro lado do Atlântico. Eu concentrei o meu olhar. Sei, respondi. Posso vê-los? Não, você não pode vê-los, replicou ela, ceticamente, quase severamente, antes de voltar para a cozinha. Estão longe demais. Como é que ela sabia se eu podia vê-los ou não? Fiquei pensando. Forçando o olhar, eu tinha imaginado distinguir uma faixa estreita de terra no horizonte, onde figuras minúsculas estavam se empurrando, se agredindo e duelando com espadas, como faziam em Classic Comics. Mas talvez ela tivesse razão. Talvez tivesse sido apenas a minha imaginação, um pouco como os monstros da meia-noite que, de vez em quando, ainda me despertavam de um sono profundo, meu pijama encharcado de suor, meu coração batendo. Como se pode saber quando alguém está apenas imaginando? Fiquei olhando as águas cinzentas lá fora até que a noite caísse e me chamassem para lavar as mãos antes do jantar. Quando chegou em casa, meu pai me abraçou. Pude sentir o frio lá de fora quando encostei na sua barba de um dia. Num domingo daquele mesmo ano, meu pai pacientemente me dera explicações sobre o zero ser uma espécie de variável na aritmética, sobre os nomes dos números grandes que tinham sons desagradáveis e sobre o fato de não existir o maior número. Sempre se pode somar mais um, ele me ensinara. De repente, fui tomado por uma compulsão infantil de escrever em sequência todos os inteiros, de 1 a 1000. Não tínhamos folhas de papel, mas meu pai me ofereceu a pilha de papelões cinza que andara guardando das idas de suas camisas à lavanderia. Comecei o projeto ansiosamente, mas fiquei surpreso ao ver como andava devagar. Ainda não tinha ido além das primeiras centenas quando minha mãe me avisou que estava na hora de tomar banho. Fiquei desconsolado. Eu tinha que chegar a 1000. Mediador durante toda a sua vida, meu pai interveio. Se eu me submetesse de bom grado ao banho, ele continuaria a sequência. Fiquei super feliz. Quando saí do banho, ele estava se aproximando de 900 e eu consegui chegar a 1000 só um pouquinho depois da minha hora habitual de dormir. A magnitude dos números grandes nunca deixou de me impressionar. Foi também em 1939 que meus pais me levaram à Feira Mundial de Nova York. Ali, me foi oferecida a visão de um futuro perfeito que a ciência e a alta tecnologia tornavam possível. Uma cápsula do tempo foi enterrada, cheia de artefatos de nossa época, para o proveito dos seres no futuro distante, que, espantosamente, poderiam não saber muita coisa sobre as pessoas de 1939. O mundo de amanhã seria luzidio, limpo, aerodinâmico e, pelo que eu podia perceber, não teria nem sinal de pessoas pobres. Veja o som! Era o comando fantástico de uma das exposições. E efetivamente, quando o diapasão era atingido pelo martelinho, uma bela onda sinusoidal passava pela tela do osciloscópio. Escute a luz, exortava outro cartaz. E, efetivamente, quando a lanterna brilhava sobre a célula fotoelétrica, eu conseguia escutar algo parecido com a estática de nosso aparelho de rádio Motorola, sempre que o mostrador ficava entre as estações.
Estava claro que o mundo continha maravilhas que eu jamais imaginara. Como é que um tom podia se tornar imagem e a luz se tornar ruído? Meus pais não eram cientistas. Não sabiam quase nada sobre ciência, mas, ao me apresentar simultaneamente ao ceticismo e à admiração, me ensinaram as duas formas de pensar de tão difícil convivência, centrais para o método científico. Estavam a apenas um passo da pobreza, mas quando anunciei que queria ser astrônomo, recebi apoio incondicional, mesmo que eles, como eu, só tivessem uma ideia muito rudimentar da profissão de astrônomo. Nunca sugeriram que, consideradas as circunstâncias, talvez fosse melhor eu ser médico ou advogado. Gostaria de poder lhes contar sobre professores de ciência inspiradores nos meus tempos de escola primária e secundária. Mas, quando penso no passado, não encontro nenhum. Lembro-me da memorização automática da tabela periódica dos elementos, das alavancas e dos planos inclinados, da fotossíntese das plantas verdes e da diferença entre o antracito e carvão bituminoso. Mas não me lembro de nenhum sentimento sublime de deslumbramento, de nenhum indício de uma perspectiva evolutiva, nem de coisa alguma sobre ideias errôneas em que outrora todos acreditavam. Nos cursos de laboratório na escola secundária, havia uma resposta que deveríamos obter. Ficávamos marcados se não a conseguíamos. Não havia nenhum encorajamento para seguir nossos interesses, intuições ou erros conceituais. Nas páginas finais dos livros didáticos, havia material visivelmente interessante. O ano escolar acabava sempre antes de chegarmos até aquele ponto. Podiam-se encontrar livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. A divisão pormenorizada era ensinada como uma receita culinária, sem nenhuma explicação sobre como essa sequência específica de pequenas divisões, multiplicações e subtrações conseguia conduzir à resposta certa. Na escola secundária, a extração da raiz quadrada era dada com reverência, como se fosse um método entregue outrora no Monte Sinai. A nossa tarefa era simplesmente lembrar os mandamentos. Obtenha a resposta correta e esqueça se você não compreende o que está fazendo. Tive um professor de álgebra muito competente, no segundo ano, com quem aprendi muita matemática. Mas ele era também um valentão que gostava de fazer as meninas chorarem. Meu interesse pela ciência foi mantido durante todos esses anos escolares pela leitura de livros e revistas sobre a realidade e ficção científicas. A escola superior foi a realização dos meus sonhos. Encontrei professores que não só compreendiam a ciência, mas eram realmente capazes de explicá-la. Tive a sorte de frequentar uma das grandes instituições de ensino da época, a Universidade de Chicago. Estudava física num departamento que girava em torno de Enrico Fermi. Descobri a verdadeira elegância matemática com Subramanian. Tive a oportunidade de falar sobre química com Harold Urey. Nos verões, fui estagiário de biologia de A.J. Mueller, na Universidade de Indiana, e aprendi astronomia planetária com o único profissional que se dedicava em tempo integral a esse estudo na época, J.P. Kuiper. Foi com Kuiper que eu adquiri pela primeira vez uma noção do método conhecido como cálculo do verso no envelope. Se lhe ocorre uma explicação possível para determinado problema, você pega um envelope velho, apela para o seu conhecimento de física básica, rabisca algumas equações aproximadas sobre o envelope, substitui as variáveis por valores numéricos prováveis e vê se a sua resposta roça a solução do problema. Se não, tem que procurar uma solução diferente. Esse método corta as tolices assim como uma faca passa pela manteiga. Na Universidade de Chicago, também tive a sorte de participar de um programa de educação geral planejado por Robert A. Hutchins, em que a ciência era apresentada como parte integrante da magnífica tapeçaria do conhecimento humano. Considerava-se impensável que alguém desejasse ser físico sem conhecer Platão, Aristóteles, Bach, Shakespeare, Gibbon, Malinowski e Freud, entre muitos outros. Numa aula de introdução à ciência, a visão de Ptolomeu de que o Sol gira ao redor da Terra era apresentada de forma tão convincente que alguns estudantes se flagravam reavaliando seu compromisso com a teoria de Copérnico. No currículo de Hutchins, o status dos professores não tinha quase nada a ver com a sua pesquisa. Inflexivelmente, ao contrário do padrão moderno da Universidade norte-americana,
Os professores eram avaliados pelo seu ensino, pela sua capacidade de informar e inspirar a próxima geração. Nessa atmosfera inebriante, consegui preencher algumas das muitas lacunas da minha educação. Grande parte daquilo que era profundamente misterioso, e não apenas na ciência, tornou-se mais claro. E também testemunhei em primeira mão a alegria que sentem aqueles que têm o privilégio de revelar um pouco do funcionamento do universo. Sempre fui muito grato aos meus mentores dos anos 50 e tentei me certificar de que cada um deles soubesse do meu apreço. Mas quando recordo o passado, parece-me claro que não aprendi as coisas mais essenciais com os meus professores da escola, nem mesmo com os meus mestres universitários, mas com meus pais, que nada sabiam sobre ciência, naquele remoto ano de 1939.